Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou o Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que já enfrentou o frio, usando 5 casacos e um ódio no olhar, Gabriel Divan. Como é que tu tá, Divan? Eu li o teu blog a respeito do negócio do frio e o negócio tá tenso pra caramba. Tava tenso, Felipe Abal e ouvintes do Vira Casacas, porque hoje eu sou um outro homem. Vamos deixar claro, eu sou um outro homem, porque assim, ó, esse inverno eu tô fazendo um combate aqui, mas é assim, ó, é com tática, é com leitura, é time europeu o negócio aqui. Eu tô combatendo o frio com inteligência e não com volume, meu velho. Falando de inteligência, você deve estar se referindo a Tech T-shirt long sleeve da Insider, Gabriel Divan. É claro que eu tô me referindo. Essa é aquela que salvou a minha dignidade, né, velho? Porque, convenhamos, o drama do inverno é o lance da cebola, né? Camada por camada, vai tirando e mesmo assim, ou o cara congela ou vira uma sauna ambulante. Ou, né, parece um boneco de neve, no pior sentido. Perfeito, cara. E a Tech T-shirt long sleeve, ela resolve isso de uma forma maravilhosa. Regulação térmica é absurda, ela esquenta quando precisa, mas sem te sufocar, sem ficar aquele troço que tu fica suando por baixo com sovaqueira e tal. Tem toque macio, tecido leve, minimalista, entra fácil no look e sai mais fácil ainda desse drama. Não, e o mais louco, né, cara? Tu passa o dia todo com ela de boaça. Não esquenta demais, não retém cheiro, aquela coisa, né? Não dá a sensação de cheguei no final do expediente vencido. Não, é estilo que dura, my brother. E dá pra usar sozinha, dá pra usar com uma camada leve por cima, nada de ficar carregando casacão pesado pra tudo que é lado. No máximo, aquele cafezinho na mão e um olhar contemplativo pro horizonte. Aí sim, né, velho? Então, olha só, já tá sabendo, né? Entra no site da Insider, escolhe a sua Tech T-shirt long sleeve. Eu adoro esses nomes deles, né? Eu vou falar de novo, inclusive. Tech T-shirt long sleeve. E usa o nosso cupom. Olha o cupom, hein? Presta atenção para não errar. Vira Casacas Podcast. Tudo juntão, assim, ó, caixa alta, né, que aqui é nós, né, Vira Casacas Podcast, e aí você ainda apoia o podcast, manda lá um recado pra Insider, ó, tô comprando porque eu vi nos caras lá, tal, e dá o upgrade de inverno no seu guarda-roupa. Perfeito, cara, a gente vai deixar o linkzinho também, quem usar o link vai direto pra loja com o cupom aplicado, mais fácil ainda. E Gabriel, né, nós temos hoje um episódio muito bom, cara, tá demais esse episódio ali com a nossa amiga Emanuela Denora, e assim, né, a gente falou de Insider e agora a gente fala de apoio pro Vira Casacos, o pessoal já tá ligado, não tem como enganar, e tem notícia muito boa para apoiadores do Vira Casacas, né. Primeiro, como é que você faz para apoiar? Você dá o RT maroto, você dá aquela curtida, você segue a gente no Instagram, no Blue Sky, no Spotify, na Apple, no YouTube, tranquilo, grátis. Mas, se tiver como, o que você faz, Gabriel? Aí você faz o seguinte, né? Tendo condições de deixar pelo menos R$5 por mês pra gente, R$5 uma vez no mês, você vai lá em apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, que são lugares onde você tem o login, está cadastrado lá e gerencia os pagamentos via cartão por lá. E aí, com esses R$5 por mesinho de cada um, o programa continua sendo grátis para toda geral, para todo mundo, e a gente consegue, acredite, a gente consegue simplesmente fazer mágica com isso. E a gente paga servidor, paga as contas do podcast, remunera com honestidade o pessoal que faz um trabalho magnífico aqui junto com a gente, e aí o barco segue andando. Tudo bem, isso tudo com R$5 mensais de você. Você que está ouvindo. Olha só, que beleza, hein? É muito fácil, muito fácil. E é claro que quem nos apoia, né, além de ter esse quentinho no coração de eu ajudo Vira Casacas, ainda tem algumas vantagens, tem alguns mimos, tem algumas coisas, né? Todo mês tem sorteio de coisinhas lá no que ficou conhecido como Natal do Abal. E neste mês, um dos sorteados já vai ganhar o livro da Emanuela Denora, Deus, Pátria, Família, né? Que a gente vai conversar a respeito, então fique ligado. Mas um já vai assim, ó, autografado com dedicatória
para um dos apoiadores. Porra, bom demais. Olha aí, aqui é assim, né? A tradição é isso, né? As autores autografo direto. Chega na sua casa aí, bonitão o livro. Então, apoiadores do Vira, este mês, um dos brindes é o livro sobre o qual vamos falar no programa de hoje, que tá muito massa. E, se eu não me engano, Felipe, também tem desconto, né? Para quem é ouvinte do Vira Casacas e quer comprar a obra, né? Porque tem gente que não apoia, ou tem gente que não vai ser sorteado, né? Aqui a gente é realista, né? Tem pessoas que são sorteadas, outras que não, mas mês que vem você pode tentar de novo, né? Não é problema. Então, para quem quiser comprar o livro numa edição deluxe, hein, rapaz? Como é que faz? Daí tem que ir lá no loja.umlivro.com.br, tá? A gente vai deixar linkado, tá nas dicas culturais, tá, galera? Né? Vai estar o linkzinho bonitinho pro livro, e daí você usa o cupom Vira Casacas e ganha desconto. Né? Quem ouve Vira Casacas ganha desconto. É isso aí. Olha aí, cara, que beleza. Bom, dito tudo isso, né? Tá mais do que na hora de chamar a Manu aí e tocar-lhe o programa. Vamos lá. Gabriel Divan! Opa, mais uma semana aqui. Mais uma semana aqui, né, cara? Mas é assim, né? Toda semana você pode contar com uma coisa, que vai ter episódios do Vira Casacas, cara. Nunca falhou uma semana. É, velho, é isso aí, regularidade, cartesianismo, modernidade, é a nossa cara, né? É isso aí. Exatamente. Né? Previsibilidade, né? A maçã vai cair, né? Esse tipo de coisa, né? Perfeito, Gabriel. Estamos com uma estreante no Vira Casacas hoje, Gabriel. Sempre é bom estreia, sempre fico bastante alegre com estreia, sinal de que a gente tem alguém aí para falar bastante coisa, né? E para, com certeza, deixar uma série de outras, porque nossos convidados e convidadas são impressionantes, né? A gente sempre fala aqui com toda a sinceridade do mundo, ao contrário de programas de TV, né, que abusam desse clichê, a gente sempre quer que as pessoas voltem e as pessoas sempre têm o porquê voltar. Nesse caso, né, mais uma estreia pra gente confirmar essa constante aqui, ou não? É verdade, é verdade. Vamos apresentar, então, a gente está aqui com Emanuela Denora, mais conhecida como a Manu, desculpa, né? Se eu chamar de Manu, assim, não fique chateado, por favor, mas Emanuela Denora. Manu, bem-vindo ao Vira Casacas, obrigado por ter topado o nosso convite. Dá um oi pro pessoal e se apresenta para quem não te conhece, de onde é que vem, o que faz, o que se alimenta, não precisa ser currículo Lattes, né? Mas para ter aquela noção, Manu por Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Baldo, obrigada, Divan, pelo convite para estar aqui. É uma baita honra mesmo. Eu sou Manuela Denora, eu tô em todas as redes sociais como Manu Denora. É bem mais fácil, bem mais simples, e vocês vão efetivamente... a gente pode se comunicar dessa forma, ok? Fique tranquilo, pode falar. Manu, eu sou professora de Direito Constitucional na Universidade Estadual de Londrina, a mesma universidade que eu me graduei, também em Direito. Eu sou mestra em Ciência Jurídica pela Universidade Norte do Paraná, que fica em Jacarezinho, aqui no interior profundo do estado, e sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Doutorei ano passado, em agosto, e a gente veio hoje conversar um pouquinho sobre o livro que foi transformado daquele resultado de tese, daquela pesquisa, para encontrar aí braços e, né, um lastro maior também. Eu, né, como conversávamos aqui um pouquinho antes, não foi nada desinteressado o meu envio, né, foi um envio absolutamente interesseiro mesmo, mas era aquela coisa em que eu queria um tweetzinho, né, era aquela coisa meio humilde, assim, que vocês lessem e, gostando, fizessem aquela publizinha, a gente, né, entrava naquilo, porque estamos aqui num ambiente em que temos interesses comuns, ou pelo menos diálogos e um público relativamente comum. Mas eu não tenho público, vocês têm também, né? E foi isso. E aí, de repente, veio esse convite, então eu tô um pouco tímida, um pouco nervosa, mas é isso aí, né, gente? Então, se vocês não gostarem, por gentileza, escutem até o fim, mas mutado, para que os meninos me convidem de novo, porque eles colocaram um baita peso nessa introdução.
chamando, falando que não, com certeza, mas para, gente, é pra voltar, então escutem qualquer coisa, mas é isso. Eu sou, sei lá, touro com Capricórnio, gosto de vermelho, sou advogada também, sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui em Londrina, e eu tô aqui em Londrina, essa terra maravilhosa, que tem várias pessoas que talvez vocês não conheçam Londrina, mas vocês conheçam as pessoas daqui, né? A Ana Castela, a Virgínia, o Bernardo Kister, aí o negócio vai piorando. A gente pode aprofundar aqui. E acho que é mais ou menos por isso que a gente está aqui. Olha, eu acho uma total mentira e uma deselegância aquela piadinha, Abal, naquele meme, que é a menina e o menino, cada um olhando pro seu celular na sua cama, conversando. Aí ela fala assim, não posso ir aí hoje, tô num estado péssimo. Daí ele responde, putz, Paraná. Não, completamente mentira, tá? Porque, assim, ó, fora algumas pessoas listadas aí, né? Todo mundo que eu conheço do Paraná é muito massa, e eu confesso que eu só conheço 2 cidades e elas são bem geograficamente, assim, opostas, né? Eu conheço a capital, Curitiba, e conheço Francisco Beltrão. E das 2 eu gostei bastante. Mas, fora isso, né? Bom, a gente tá falando você aqui... teve em Curitiba, só pra uma questão, você teve em Curitiba, mas não com curitibanos, né? Porque Curitiba, de fato, é muito legal. Com curitibanos, claro, né? Nossa. Que coisa! Não, que coisa, que coisa. É isso aí. Ok. Não, Depois a gente entra nesse mérito, no off. Bom, enfim... A Manu, ela entregou o jogo de como é que aconteceu as negociações, os trâmites para ela estar aqui hoje, né? E então você aí, né, que assim, não é qualquer coisa sobre a morte da Bezerra, tá? Você que tem, assim, de repente, aquele livro que combina com Vira-Casacas e que você acha que, eventualmente, é uma coisa de vir aqui falar conosco, tente a sorte. Olha, a gente não promete nada. A gente não promete nada, né? A gente não promete nada. Verdade. Mas também assim, não dá pra achar que é assim, né, a cara? nossa Manda convidada, ela vem aí com anos de tarimba, né? Não é qualquer coisa, assim, né? Daqui a pouco lá o cara escreveu, bom, deixa pra lá. Mas enfim, temos aqui uma tese de doutorado que vira publicação. A gente vai passar o serviço. Se você já ouviu a nossa introdução, você já sabe aí que este vai ser um dos livros sorteados no nosso Natal do Abal desse mês. A gente vai falar um pouquinho aqui também, uma coisa que vocês também já ouviram a gente falando logo antes, que é o cupom que a editora disponibilizou para o descontinho maroto da galera. Agora, Manu, o negócio é o seguinte, vamos fazer o pessoal usar esse desconto e vamos fazer o pessoal ficar feliz por ser sorteado esse mês. Vamos falar dessa obra aí e por que diabos ela é importante e por que ela combina. Por que ela tem a carinha do Vira-Casacas aí? Começa assim, então. Já falou do signo, da cor, da Londrina. Agora vamos lá. Um briefing assim. Por que você pensou assim, olha, no Vira-Casacas isso aqui ia cair tão bem? É que, Divan, eu acho que parte já vem no nome, exatamente, a parte já vem no nome, né? Deus, pátria e família. Sim, é o que a gente defende assim, aqui, claro, é isso aí. É o que a gente defende, é o que nós defendemos. Então é a cara do Vira-Casacas, né? Estamos os 3 aqui de terno verde e amarelo. Então, Manu, agora sim, sabendo que o nome do livro é Deus, Pátria, Família. Não pode falar isso, porque agora tem o corte do Instagram, o pessoal vê que a gente tá com camisa da Insider, essas coisas. Porque assim, ó, antigamente não tinha isso, aí o pessoal ia ficar imaginando eu aqui vestido que nem o velho da van na CPI, né? O Felipe que nem o Super Sam do Seu Madruga, só com a bandeira do Brasil, tal, ia ser lindo. A gente com a coleção exclusiva, né, do senhor da van. Mas tá, chama Deus, Pátria e Família, eu acho que é a cara do Vira-Casacas, porque além de chamar Deus, Pátria e Família, que se vocês olharem tem losangos em leves tons amarelos e tudo mais, mas para quem abrir o livro vai ver que ele é vermelho, então isso tem algumas razões e tem alguns porquês que a gente pode dialogar aqui sobre, e também tem aspas, né, acho que é importante. Primeiro porque é o lema fascista, acho que é importante destacar isso, mas porque também ele segue sendo apropriado e ele segue sendo utilizado como um lema válido e que faz com que a gente devesse, talvez, com bastante urgência, prestar um pouquinho mais atenção no que é que essa galera fala, porque parece que eles estão contando pra gente
qual é o objeto real das preocupações deles, e nós não estamos respondendo sequer a contento, mas não estamos respondendo ponto, não de forma coesa, não de forma articulada e não de forma a ser trabalhada como estratégia política, e aqui como política dentro desse grande lugar que pode ser chamado a política, com P maiúsculo e T maiúsculo, tanto da estrutura institucional quanto das formas de diálogos possíveis dentro dessa demanda do cotidiano. E aí é por isso também que eu queria chamar atenção para o subtítulo, né, que eu chamo da politicidade do cotidiano e a centralidade de gênero no mundo em rede, que eu tentei pensar todos os elementos que eu acabo passando nessas grandes pontas soltas, desses novelos, desses fios que acabam sendo emaranhados dentro do cotidiano, da realpolitik, dessas dinâmicas todas que são colocadas. Nós da academia, isso aí é algo absolutamente comum e devido, de fato, mas nós olhamos os problemas, nós reduzimos, né, as incidências, sobretudo a gente das ciências humanas, né, das humanidades, vamos colocar aí nesse grande lugar, nós reduzimos os eixos para facilitar a forma de interpretar as coisas e colocamos isso em teorias. Faz todo sentido, é importante que a gente faça essa redução, mas a realidade se impõe, o cotidiano tem se imposto e a gente precisa dar algumas respostas, porque nesse momento talvez nos pareça, mencionei, né, mais cedo que eu cheguei a escutar o da Jair, mas acho que foi o último que eu ouvi, e a gente tá lascado. E tá lascado em vários sentidos, né? E acho que o primeiro deles é explicar um pouquinho a divisão do livro, para vocês entenderem como eu tentei costurar esse pano solto para tentar fazer algum sentido, né? Mas eu tentei responder isso me expondo, né, nessa Chernobyl brasileira, que passou a ser os discursos desse pessoal a partir da noção de linguagem que eles apresentam e de como eles comunicam, mas não meramente do que eles estão falando em si, mas de todo o eto semiótico mesmo, de toda a ambientação que eles apresentaram para a gente. Porque, fazendo aqui um retorno a 2018, que acho que é um ano importante nesse marco, né, porque foi um ano eleitoral, olhando lá, ainda no primeiro turno, um pouquinho antes, a grande aposta sempre foi na figura do companheiro Geraldo, né, hoje o companheiro Geraldo. Ele a aposta, e era a aposta também da coisa política, tanto que tinha ali uma grande articulação, né, de partidos, ele tinha um tempo enorme dentro do horário eleitoral, e a comunicação toda, formal, né, ele era a grande aposta. E aí chega aquele azarão, que todo mundo apostava, acho que na época até aqui, quando vocês chegou, acho que o Demore tinha falado, não vai vingar, fiquem... Então, assim, mesmo a galera da crítica também estava olhando, não tem como esse sujeito ir. E aí o Trump já tinha acontecido, mas claro, ele não tinha a grana do Trump e tal, de repente, Jair. No segundo turno, lógico, teve a facada e tudo mais, mas não é algo que, não foi um fôlego, não foi uma corrida curta, que parecia até a princípio, foi algo que foi uma maratona ali, e foi uma maratona que ele veio correndo dentro do cotidiano e dentro das bordas, e foi por aí que eu fui olhando, porque me pareceu que o interior profundo daqui, não só do Paraná, mas acho que o Paraná também pode falar bastante, sobretudo um pouquinho daqui onde eu tô, que acho que, né, não foi à toa a citação de Londrina, acho que o interior profundo ele tem algumas coisinhas para sinalizar, e talvez a gente devesse também dar mais atenção a isso. Pois bem, então, a minha grande pergunta é como é que o bolsonarismo, como é que o Jair Bolsonaro foi possível, não como sujeito, né, a gente sabe, mamãe tá pai e tal, mas como político, como figura política que vai para esse lugar, que fica no lugar mais importante, de maior evidência, pelo menos, dentro da nossa estrutura política, e passa a afetar todas as
as modalidades institucionais. E a gente ficava essa coisa, né? As instituições estão funcionando, estavam de fato, né? Mas elas não estavam funcionando, ou segue, né? Não estando funcionando sem um esgarçamento, né? E esse esgarçamento vem em todas as vias e vai responder e resvalar naquela resposta que sempre vai acontecer, que é o Supremo, que é a estrutura judiciária. E a estrutura judiciária é o nosso objeto enquanto juristas. Sobretudo porque, e aí é importante, né? Eu estou aqui, eu sou professora de Direito Constitucional, então estou aqui conversando nesse lugar em que o direito constitucional é esse lugar que a política nutre, né? Na condição de colocar ele como fazimento da norma, a estrutura da norma, de desenho de Estado, e, por outro lado, também é o lugar de dizer aquilo que seja constitucional, aquilo que seja efetivamente as respostas constitucionalmente adequadas dentro desse desenho democrático, né, dentro desse design democrático que a gente colocou, porque é um Estado democrático de direito. E isso é fundamental a gente lembrar sempre, porque nós somos um Estado de direito. E isso funciona de um modo muito importante numa chave que as respostas vão sempre terminar no direito. Nós gostando ou não dela e da forma como elas são dadas, mas então a gente precisa alimentar um pouquinho melhor o nosso olhar de direito e também entender melhor quais são essas esferas que estão tocando aqui, né, na juridicidade, inclusive a politicidade que chega, né, em âmbito jurídico, como essas esferas vão se tocar e vão dialogar e como e quando. Isso não era uma coisa muito simples de ser respondida, né? É o que está todo mundo tentando responder. E por que está todo mundo tentando responder? Que eu fui olhar como é que estão indo as respostas das pessoas. Em alguma medida, das pessoas que são analistas políticos, que são jornalistas, que estão ali expostos, que estão dialogando diretamente com essas figuras e que são lá e cá, enfim, né? Ao mesmo tempo que eu também fui olhar para a galera do direito do Estado, para a teoria do Estado, para a galera da ciência política, para a galera da comunicação, para a galera... Eu fui olhando para todos os lugares e está todo mundo nutrindo isso aqui que a gente coloca no direito, está todo mundo tendo uma resposta, mas meio que a resposta acaba sendo sempre olhado e falando, não, é economia estúpido. Que é aquela resposta que o Clinton já deu e que acaba sendo de fato, porque foi em alguma medida também uma resposta que funcionou, sobretudo nos anos 90, dentro de uma estrutura de racionalidade que mesmo uma operacionalização que seria feita dentro das dinâmicas econômicas, ao responder o Estado atenderia algumas demandas e soltaria outras que ficariam na esfera do privado. Tá, beleza. Mas a gente não está num estado econômico de whatever, democrático econômico, a gente está num estado de direito. A gente precisa dar algumas respostas dentro do direito, ainda que a economia também nos nutra. É óbvio que vai nutrir. E aí se eu estou tentando entender por que essas dinâmicas, e aí essa premissa também é importante, né, que esse período foi autoritário e segue sendo autoritário, mesmo dentro de um design democrático de direito, o autoritarismo foi possível. A postura de autoritarismo, ela segue sendo possível e segue acontecendo, não à toa nós temos mandos de desmandos e as nossas também vistas grossas em relação a alguma delas. E aí eu fui olhar para o fascismo histórico, porque a gente também está gritando fascista há muito tempo, né? Inclusive para a época Alckmin, agora companheiro-geral, né? E aí, se nós estamos gritando fascista há tanto tempo, o que é isso? Aí tem lá, né, trocentas pessoas falando sobre quais são as características do fascismo e tarará. Eu falei, pô, mas essa galera não tá respondendo porque no fim do dia tá todo mundo falando que tem que fazer um grande acordo nacional, tem o Supremo com tudo. E aí não vai tá dando. Porque a gente até vai fazendo, mas se a gente não tiver todo mundo um pacto republicano aqui, se a gente estiver jogando dama e eles xadrez ou vice-versa, né, não vai ter como, porque ainda que o tabuleiro seja o mesmo, a regra do jogo vai ser diferente, porque a gente tá falando, a gente tá se comunicando de uma forma diferente, não meramente na comunicação, né, na rede social, da estrutura digital, não. A gente tá operando
em racionalidades diversas, ainda que num tabuleiro que pode estar acontecendo. Então, onde é que está dando eco? Onde é que está encontrando comunicações possíveis nisso? Né? O que sobrevive quando a gente fala, não, agora acabou a ditadura, agora é democracia? O que sobrevive quando esses períodos mudam? O que é que fica? Quais são as esferas que sobram e o que não sobra? Foi olhar para o fascismo histórico. Aí eu não vou nem arriscar falar muito, porque, né, a Bal tá aqui, né, estudou toda a dinâmica ali nazista que estava ali. Mas aí veio o caso, veio o ponto. Veja, a gente chama de fascismo e não de nazismo, mas a gente fala pouco sobre a dinâmica italiana. A gente fala pouquíssimo sobre Mussolini e sobre o que aconteceu ali. Se vocês olharem ali na epígrafe, né, eu coloco tutte le strade portano a Roma. E todas as estradas nos levam a Roma porque ela vai ser deslocada em alguns olhares. Acho que esse provérbio ele é importante, porque ele é antigo e talvez porque a gente esteja, de fato, retornando agora para um momento pré-Estado moderno. Aí é onde a gente talvez deveria estar olhando. Quando eu olhei para a Itália fascista, eu passei a perceber que a dinâmica, né, que inclusive onde sai, né, o Dio, Pátria, Família, né, da onde vem ali esse primeiro grande tomo, e que também não fica exclusivo, evidentemente, ele acaba sendo suas variações outras, né, em outras estruturas. Mas como é que aquilo se deu? E como, veja, Mussolini, ele era, de fato, dos sindicatos, ele era da organização, e quando os comunistas e os sociais-democratas passaram a ter um pouco mais de espaço ali, ele falou, não, vocês estão um pouco revolucionários. Eu quero mais violência. E começou a responder para a violência, porque ali também não era uma dinâmica econômica. Ainda que, claro, as questões econômicas sempre se comunicassem. Fascismo não é uma questão econômica, por mais que a gente queira responder nessa chave. Ele é uma resposta moral, mas ele não é uma moral qualquer. Pelo menos foi isso que eu consegui entender por aqui, né? Ele não é uma moral qualquer, ele é uma moral masculinista, de Estado. E é aí que a gente encontra aquilo que a gente sempre bate em todas as nossas falas, que é essa frustração da masculinidade que tem nos discursos desses sujeitos, desde o imbrochável, até todas as questões de família que se alastram, não só dentro da estrutura que eles têm, né, de gestão da coisa pela família, pela coisa pequena ali, mas porque talvez por aí a gente consiga entender e explicar um pouquinho dentro dessas associações diáfanas. E aí aqui é realmente uma noção de nebulosa fascista. E aí eu fui para um lugar que também não era ortodoxo, já que todas as respostas ortodoxas dentro da chave do fascismo também não estavam respondendo, pelo menos não do jeito que estava, sabe, parecia que estava faltando ali alguma coisinha. Aí eu fui, tá bom, vamos para Umberto Eco. Umberto Eco é um autor que nós, que temos aí 40+, conhecemos mais, talvez. A molecada não conhece. É lindo, né? E ele tem, claro, né? E ele era um autor público e tudo mais. Ele tem lá os coisinhos, né? Do urfascismo dele, um livrinho que tá lá nos 5 escritos morais e tal. E ele também fica nesse entre. E eu acho que estar nesse entre que que coloca vocês em alguma medida e nos coloca enquanto millennials dos anos 80, que viveram os anos 90, e eu não sei, eu tô julgando a idade de vocês por conta também das referências, né? Mas é meio que por aí também, tô meio certa, né? Tá certo. Tô meio certa. E, bem, veja, eu leciono hoje pro primeiro ano de Direito, e é molecadinha de 17, 18, e eu saio da faculdade e eles estavam nascendo. E é um pouco chocante, mas ao mesmo tempo, né? E a gente vê que esse acúmulo de fato vai fazendo. E Umberto Eco, pois bem, né? Voltando para lá, ele aponta ali, né? Dentro de um dos eixos, dos tantos eixos que ele coloca, ele aponta a questão da frustração, da masculinidade, de algo que, se a gente começa a olhar ali com um pouquinho mais de cautela, a gente vê que também tem outras manifestações de violência e de estruturas, tipo, quase que essa coisa fálica, né, da ode e tudo mais, da arma, das respostas que são feitas assim, mas, tá,
e o que eles estavam respondendo dentro desses movimentos, né? A gente já volta para o Humberto Eco ali para entender melhor como que eu situo isso. Naquele ambiente, claro, história não é um troço sobreposto igual, né? E a gente traz correlações, né? Mas dentro de uma ambientação daquilo que sobra, daquilo que sai da estrutura da linha oficial, daquilo que é contado, daquilo que é explicado e chamado de crise, tinha uma crise moral por trás, que era também uma crise de deslocamento do sujeito que se entendia o sujeito universal, dominante, que é o homem hétero. E aí, a minha conclusão, gente, é que a crise é da masculinidade. É uma crise econômica? É uma crise econômica. É uma crise de identidade? É uma crise de identidade. É uma crise do direito? É uma crise do direito. É uma crise disso, aquilo. É, mas todas essas crises, assim, são por conta da masculinidade não elaborada. A gente já chega lá. Já chega lá para entender onde é que gênero se encontra como a condução, né, moral desse fascismo, gênero e família que vai estar ali ladeando. A crise da masculinidade, porque se você tem uma estrutura de Estado que é pensada ao ser fundada dentro de uma dinâmica de racionalidade, o eixo de racionalidade do Estado moderno, ele é um eixo pensado separando, de modo binário, aquilo que cabe e aquilo que não cabe. Se aquilo que cabe é aquilo que é legitimado dentro da estrutura do diálogo que se coloca de ciência, de conhecimento, de racionalidade. E acaba ficando... E aí, sabe aquela coisa do porque mulher é emotiva e homem é racional e tarará? Então, esse binarismo, é claro que é uma redução quase que não, é uma redução absolutamente empobrecida e equivocada, né? Mas é uma redução importante no sentido de colocar o mundo em lugares, mas é uma redução a partir de. A estrutura de Estado moderno foi feita a partir de um sujeito universal dominante. Esse sujeito universal dominante é o sujeito do patriarcado, é o sujeito patriarcal hétero branco e eurocentrado. Mesmo que você não seja homem, mesmo que você não seja hétero, e nem que você não seja branco, e muito menos esteja na Europa. Porque nós, inclusive, não estamos na Europa. Tô contando aí, ainda mais para o pessoal aí do Rio Grande, não, vocês não estão na Europa, né? Mas é algo porque também não só porque a gente empresta toda uma tradição jurídica, né, de construção a partir dessa matriz que vai... E aí vocês também, né, dentro do direito, sabem muito bem que a gente está sempre do híbrido, né, a gente está sempre no meio, no direito. A gente pega um pouquinho da interpretação que se tem lá na Europa, e daí pega um pouquinho do que o pessoal está colocando ali nos Estados Unidos, e aí coloca, tipo, então a galera vem da matriz moderna, dentro do pessoal que foi para Coimbra, para Lisboa na época, né, para fundar lá a Sanfran, para fundar Recife, beleza. Mas poxa, o Rui Barbosa tá falando de federalismo, não, vamos pôr federalismo também, bora lá, né? Então, a gente vai fazendo essas costuras e construindo uma coisa, mas essa coisa outra que a gente constrói também é um troço muito bom, muito bonito, porque vai responder pelo direito, mas aí também a gente tem que olhar dentro da nossa matriz e começar a produzir coisas a partir disso. Beleza, tá, e gênero, por que eu tô falando disso, por que eu tô falando, cadê a crise da masculinidade? Veja, se você tá criando um sujeito a partir de algo universal, você tá definindo outro. Você está colocando dentro do espectro da linguagem todo o outro que vai comportar eventualmente ou não. Então aí você vai ter direito das mulheres, direito das pessoas com deficiência. Aí hoje em dia a gente já tá, a questão racial, que também é importante, a questão indigenista. E aí quando a gente fala questão racial, a gente está trabalhando dentro de pelo menos imediatamente pensando, né, dentro da linguagem comum, a gente fala, mas aí questão da comunidade negra. E aí a gente também se equivoca no sentido de olhar exclusivamente uma produção. Calma, eu sei que pode ser polêmico. Dentro de uma produção de uma matriz americana, mas a nossa forma americana, perdão aí, gente, que vem dos Estados Unidos, né? Mas a própria estrutura de racismo que a gente cria dentro dessa noção de modernidade que vem e que é criada pelo colonialismo, ela vem por conta da dinâmica necessária de criar uma cientificidade de distinguir quem cabia e quem não cabia, e quem era ou não sujeito de direitos.
Beleza. Nos Estados Unidos funcionaram dentro da estrutura de segregação. Aqui houve uma dinâmica eugenista, dolosa, de miscigenação. E também nos coloca numa matriz diferente. Não quer dizer que não tenha racismo, pelo amor de Deus, não, claro que tem. Mas também nos coloca dentro de uma matriz diferente. Ainda assim, o sujeito universal segue intacto. Só que quando as disputas vão sendo acirradas para tentar caber dentro desse Estado que foi dito que é para caber todo mundo, que ele é democrático, que é para todos, e que todo mundo começa a querer ser todos, você começa a deslocar o espaço, você começa a pedir um lugar. Deslocando o espaço, você não consegue mais segregar, então você entra em disputa e você começa a responder, você começa a mobilizar. Essa é a mobilização moral que vem no lugar da ameaça, que vem no lugar desse mundo em rede que a gente hoje tem, mas que lá também se tinha, que é a noção de comunicação, de sistema, daquilo que vai afetar naquilo que nos é mais irracional, que é a nossa sobrevivência. Manu, olha só, eu tava te ouvindo agora e quando eu li a introdução que tu fez, borbulharam muitas coisas. Jogo na introdução que é a parte mais curtinha, porque só tem 530 páginas do troço, tá? E teve agora contigo falando também, né, quando entra em questão de colonialismo, quando entra na questão do gênero, né, que é a chave do teu livro, assim, né, quando tu fala exatamente essa questão de, ok, né, tem questões econômicas? Tem. É claro que a gente sabe que no capitalismo, quando tu tem uma crise, ele é uma portinha aberta pro fascismo. Mas tem mais coisas por trás. E eu pensei principalmente em duas coisas que, na verdade, eu venho pensando há algum tempo, mano. Me diz se isso aqui tem sentido, tá? Primeiro, né, são duas coisinhas. Primeiro, o fascismo, o autoritarismo, e hoje em dia, né, muitos dos discursos, é só a gente olhar para os Estados Unidos para ter uma ideia maior disso aí, eles dizem respeito a fronteiras. Né, proteção de fronteiras, onde é que fica a fronteira, vamos ampliar a fronteira, proteger essa fronteira. E uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, agora eu não me lembro exatamente onde, peço perdão por causa disso, é o seguinte, né? Essas fronteiras a gente também pode encarar elas como de outro jeito, né? Como uma fronteira exatamente isso que você está falando, né? Quando chega este outro e ele diz, opa, eu também faço parte desse negócio, né? Quando chegam as mulheres e dizem, esse pacto todo é para mim, né? Quando chega aquele caso que a gente adora citar no Vira Casacas, né? Quando chegam os haitianos e dizem, opa, que lindo, né? Toda essa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade vale para nós. Parece que essa fronteira está sendo mexida e isso sempre é encarado de uma forma ruim perante essas pessoas que, como tu disse, é universal, né? Quando chega a questão de sexualidade e diz, vamos botar essa fronteirinha um pouquinho para lá, eles estão num estado perpétuo de proteger essa fronteira. Então a gente costuma pensar em fronteira como um negócio territorial, mas a gente está falando de uma fronteira moral, de uma fronteira ética, de uma fronteira jurídica, né, também que está sendo esgarçada, está sendo movimentada, e aí que entra todo esse negócio do conservadorismo, né? Talvez o conservadorismo seja conservar estas fronteiras no lugar onde elas estão, né? Não permitir que seja ultrapassado de alguma maneira. E a segunda coisa, o negócio que daí eu e o Divan, a gente está aprontando coisas que em breve, tomara, né, Divan, sejam postas em público, a gente vem pensando em questões de nostalgia, em questão de melancolia. E eu estava lendo, eu acho que o trabalho do Paul Gilroy a respeito de nostalgia, e ele chama de nostalgia pós-colonial, né? Eu estava lendo ele assim como nostalgia pós-colonial, ele falando do Reino Unido, de como chega no momento e começa a ter toda a questão anti-imigrante, de uma questão de um patriotismo que começa a iniciar na Inglaterra e tal, e ele diz, bom, esse pessoal tem uma nostalgia pós-colonial. Eles estão pensando no momento em que o Reino Unido era uma metrópole, né? Ele colonizava outros países, e o pessoal então remete àquele passado. Claro que sempre nostalgia, né? É um negócio que é produzida depois, e tu vai idealizar o que acontece antes. Eu tenho uma tese daí, mano, que é a seguinte, né? O Brasil nunca foi colonizador. Eu fiquei pensando, mas que nostalgia que esse pessoal tem aqui, né? Porque assim, tá, mas o Império Uruguai era nosso, mas não é disso que eles estão falando. As pessoas nem sabem disso aí, sabe? As pessoas não estão pensando na Cisplatina, né? Não é isso aí que é o negócio, né?
O que pode ser? Eu digo assim, cara, essa nostalgia, ela é uma nostalgia ligada à questão de gênero. É uma nostalgia de um momento em que, na cabeça deles, porque, de novo, não é uma coisa, né, não é uma verdade histórica, mas isso pouco importa na questão de nostalgia. É o Império Romano dos caras. De quando o homem era homem. Entende? Porque assim, ó, pô, na cabeça dos caras, o homem romano era um homem machão, sabe? E o homem grego era um homem machão também, sabe? Que é bizarro. Quando tu vê os legendários, né? Que é assim, daí tu diz assim, poxa, meu amigo, sim, mas não é exatamente da forma como você tá imaginando. Mas o que eu digo né? Essa aqui é uma mini tese que eu, né, pensei, assim, mano, eu quero saber se tem sentido. E assim, ó, é uma nostalgia não de um colonialismo como aconteceu entre os europeus, porque eles sim, né? Mussolini falava de Roma, Império Romano. A nossa, né, aqui, mas também misturado com o que eles têm, é uma questão disso, dessa posição do homem. Dentro da família, o homem falava, a mulher obedecia, os filhos faziam, eram outros tempos, né? Mas, enfim, é muito mais por esse lado do que o outro. Fronteira, nostalgia. Faz sentido? Tô entendendo o livro. Muito sentido, faz muito sentido, só que também a gente precisa olhar para a lógica que eles estão operando para tentar não entendê-los, porque, né, não é tipo, vamos acolher e desfascistizar os fascistas. Não é o caso, também não é o nosso papel. Mas talvez nós aqui, enquanto pensadores, em alguma medida pensadores e acadêmicos, e, enfim, e preocupados em geral, talvez tenhamos que olhar a forma como eles estão operacionalizando, sim, as noções de fronteiras, mas onde eles estão colocando essas fronteiras e o que é que eles estão referenciando com elas. Faz muito sentido o que você disse até quando você foi falando, né, sobre a questão da Revolução Haitiana. Um episódio que eu sempre cito e indico quando eu tô falando da Revolução Francesa para os meus alunos é o episódio de vocês muito antigo da Revolução Haitiana. Com a Tatiana Vargas Maia. Tatiana, ícone. Vocês acham que quando vocês falam, vamos lá. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu não sou Tatiana. Eu não aguento, eu não sou Fabrício Pontin, vocês estão doidos, mas eu tô aqui tentando entregar, né? Eu tava olhando aqui, mas daí a bagunça, né? Mas tem um livro interessante que é o Hegel e o Haiti. Que é bem interessante, que vai olhar sobre, que é um exercício, né, de imaginação sobre a possibilidade de quando Hegel escreveu, olhando essa noção, né, de servidão e de senhor, ele estava ciente das movimentações que estavam acontecendo no Haiti para entender justamente quem é que define o outro, quem é que vai se posicionar dentro dessa estrutura, enfim. Depois eu também vou tentar voltar aqui olhando, dando as minhas pescoçadas, mas só para focar aqui, né, na dinâmica, as fronteiras que eles têm saudades dentro dessa nostalgia, elas são fronteiras pré-modernas, para ir para o pós-colonialismo, mesmo que o Brasil nunca tenha sido, por conta também dessa racionalidade e dessa condução que se tem, idealizada, porque é sempre idealizado, né? O Império Romano não foi aquilo que idealizaram e que Mussolini defendia, da mesma forma que o sujeito ariano, o que era o sujeito ariano, né? E aí a gente precisa entrar nos malucos, né? Por isso que o Deus também é importante. Porque essa pátria que a gente está conversando aqui, que pátria é essa que esse pessoal referencia? A quem cabe dentro desse desenho de pátria que eles estão falando? Sobretudo num lugar costurado como o Brasil, miscigenado dolosamente. Né? Então, é uma pátria muito pontual, muito específica, que também não foi feita para caber todo mundo. Então, é uma nostalgia do período em que só eles cabiam, só eles mandavam, e a eles competir, dizer o que era certo e o que era errado. Mas, só para, né, ir alcançando aqui, veja, o capitalismo, quando ele surge da forma como ele opera dentro dessa estrutura, o Estado moderno ele vem como uma resposta também, uma otimização dessa dinâmica. Né? Ele vem como esse boom, essa forma, não, a gente coloca o povo, porque ali o interesse, mas quem que era esse povo que cabia nesse lugar para gerir esse Estado que estava sendo colocado ali
para gerir interesses daquele grupo burguês que era agora alçado à posição da nova elite. A quem eles não cortaram a cabeça entrava ali dentro dessa condição de povo. Quando há a possibilidade de entrar um pouco mais, a reação que acontece, ela vem em âmbito moral. Ela é uma reação moral porque dentro dessas dinâmicas, as fronteiras, elas são atravessadas também. O Schmitt, né, o Schmitt, ele fala que as nossas noções, né, de território terão que ser alteradas lá no terra e mar, mas quando ele fala isso, ele tá falando, a gente tem que pensar no mar, tem que pensar que tem lá, né. Eu já tô arriscando, né, no mundo em rede, porque nós estamos criando um metamundo, né, nós não, né, a galera lá, a galera das Big Techs, e eu acho que tá aí também o eixo da noção de tecnofeudalismo que o pessoal acaba trabalhando hoje. Porque eles estão criando feudos. Tecnofeudalismo não é bem um novo nome para o capitalismo. É diferente, é antes. É feudal, porque é uma dinâmica de rei. É uma dinâmica... Só que o nobre passam a ser esses sujeitos que se entendem iluminados por tal, né? O sujeito ariano, que assim se entendia, né, da noção germânica lá, né, que colocavam, não era só o homem alemão, o loiro de olho azul. Ele era também um descendente direto de algo divino, de deidades. Eles são muito místicos. E aí a gente tem que olhar para os místicos, gente. Não é que eu quero, mas é porque, assim, a gente precisa ver o que o Dugin tá falando, entendendo como nação russa lá, esse grande povo russo, porque as fronteiras são diferentes. Só que tem um lugar que as palavras são as mesmas, e é por isso também esse controle de palavra que lá nos Estados Unidos tem sido muito forte. Né, lá agora por lei, né, não tem, só tem 2 gêneros de acordo com ele, masculino e feminino. Isso foi algo determinado já de pronto na conversa inicial, de espaços que são cabíveis e de sujeitos que são cabíveis. E aí a gente vem para um lugar, já que a gente está falando de fronteiras, que é a primeira questão: o que é gênero? E o que cabe nisso? Porque gênero, ele pode ser, dentro dessa palavra, entendido como muitas coisas. Só para fins didáticos e pragmáticos, nós aqui da academia vamos chamar de sexo, gênero e sexualidade dentro dessa tripartição do sexo, a marcação biológica, né, que tá material no nosso corpício, a genitália. Gênero conta para todo mundo o que essa genitália que você carrega expressa, e a sexualidade é para onde que você está direcionando o teu desejo, né? Nesses 3 eixos aí rapidinhos, né? Então uma coisa, outra coisa. Tá, mas também se comunicam, evidentemente, porque, né, o gênero ele vai responder ao sexo e a sexualidade em algum lugar dentro daquilo que é normatizado e normalizado dentro dos regimes de reiterabilidade. E aí, nós temos a ideologia de gênero. O que é isso? Porque é uma não coisa, ao mesmo tempo que é uma coisa. No sentido de é uma não coisa porque é um espantalho, é uma coisa criada em cima do nada, e é uma coisa que nasce dentro de literatura religiosa, né? E que foi expandida dentro de muitas outras demandas, né, sobretudo digitais, porque serviram de pânico, e acabam sendo construídas hoje como uma forma de compreensão e de adesão associativa, né, como a Butler chama lá no programa de gênero, ela vai chamar de fantasmáticas, são associações fantasmáticas que ela colocam dentro desse grande lugar de gênero, porque uma coisa é falar de aborto, outra coisa é falar de feminismo, outra coisa é falar de pessoas trans, outra coisa é falar de crianças e educação sexual, outra coisa é falar sobre violência doméstica, outra coisa é falar sobre violência contra a mulher, outra coisa... E sim, gente, uma coisa é falar sobre mulher cis, outra coisa é falar sobre mulher trans, o que não quer dizer que tudo isso não esteja num grande lugar de gênero. Por quê? Porque gênero virou esse grande amálgama não definido. Ao mesmo tempo que, juridicamente, nós não temos um conceito, uma fronteira, ainda que seja uma fronteira fina, do que seja gênero.
A gente tem decisões hoje, por exemplo, no Supremo, que falam que, por exemplo, municípios e estados não podem falar sobre gênero, mas não é porque eles estão falando que, não é porque é a ditadura comunista gaysista do Supremo, é porque é uma questão de regulamentação de escola e não escolar dentro de uma matriz pedagógica de uma questão de competência. Ao mesmo tempo que a gente vê inúmeras legislações que estão falando sobre ideologia de gênero e falando aqui não tem ideologia de gênero, aqui tem educação cristã, aqui isso, aqui tem aquilo. Tá, e o que é isso? Porque falar de gênero também é falar de masculinidade, e a gente não tá falando de masculinidade, a gente só segue. No máximo, a gente consegue falar, por exemplo, quando tem mulheres feministas que não são transfóbicas, né, tipo, não, a gente não quer ir junto com a gente não quer ir junto com a moça do Harry Potter, não quer se misturar com a JK. Então a gente chama de gênero, mas também é um jeito de falar de feminismo, e aí a gente tem que entender que a gente está falando de muitas outras coisas. Então, assim, a resposta curta do meu livro é, olha, a gente precisa começar a entender o que é gênero e chamar as coisas do que elas são, ao mesmo tempo que a gente tem que entender as coisas que não são chamadas das coisas que assim o são, porque ideologia de gênero é uma não coisa que acaba sendo uma coisa, porque acaba sendo usada como espantalho dentro da lógica de fake news, dentro da lógica de teoria da conspiração. E essa não é uma mera mentira. Ela é uma articulação feita e que no mundo em rede vai funcionar muito, e muito, e muito, porque ela é feita para isso. Porque ela é feita para confundir. E porque ela mistura elementos que também são de realidade. São elementos que acontecem. Se você procurar lá, você vai procurar uma lei contra a ideologia de gênero, e você vai encontrar uma DPF que foi feita e que o Barroso falou para tirar dali. Mas se não pode falar de ideologia de gênero, o que é que falam? Falam que estão acabando com a nossa família. Mas família não é uma família, tipo, a sua possibilidade de estar com o seu companheiro, se você for homem gay ou mulher gay, né, com a sua companheira, de viver, de sobreviver, de gerar direitos dentro desse contrato que é o casamento. Porque é um contrato que gera seu patrimônio, né, gente? Não, é uma matriz de família dentro da noção de contrato sexual, que foi algo que prescindiu, né? Algo que o Estado, quando ele é criado, e mesmo quando começa a caber outras coisas, é algo que ele não vai elaborar, que é essa divisão sexual que está inerente dele, tanto que as mulheres, elas não podiam ocupar os espaços por lei, né? O John Stuart Mill, ele falava, gente, que absurdo, não, para! Elas não vão querer largar da casa, elas vão gostar e tudo mais. E aí nós temos vários outros movimentos hoje que estão colocando, porque estão trabalhando nessa ordem de nostalgia, e aí para a pesquisa de vocês, para esse texto aí que vocês estão fazendo, ou pensando e tudo mais, aula, etc., deem uma olhadinha naquelas polonesas que eu referencio ali nos últimos capítulos sobre família, né, em que elas vão olhar para esse lugar, e aí aqui eu já vou para o neoliberalismo, eu juro, dentro dessa racionalidade neoliberal que se pensa daquilo que se opera como nostalgia. Vocês lembram que lá em 2018 que o Jair falava, não, eu não entendo nada de economia, isso é pergunta pro Paulo Guedes, reiterando que não era sobre economia. E aí a galera, não, eu sou os MBLers lá, né, os anti-queer museu, falava como que era, não, a gente é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Costumes aí vira esse grande lugar, né? Tipo, meio que costumes vira tudo aquilo que ninguém quer enfrentar de verdade. Porque se a gente efetivamente enfrentar de verdade, a gente vai começar a separar, a gente vai começar a explicar, mas com uma esquerda sem espinha, que é o que a gente tem hoje, a gente não vai conversar nunca sobre isso. Mas aí volta pra cá, né? Volta pro neoliberalismo. Por quê? Mesmo países que tiveram uma tradição, tem essa nostalgia, o Putin, ele tem tanta fama e boa fama, com essa questão paternalista dele e tudo mais, mas porque também tem uma nostalgia de um tempo em que o mundo era mais simples, mas era mais fácil de compreender, e aí entra dentro dessa dinâmica de racionalidade neoliberal. O neoliberalismo, enquanto economia, ele gera uma escassez, mas ele precisa dessa noção conservadora de família para poder
colocar o homem fora de casa, mas a mulher dentro, para manter essa estrutura familiar, aquela coisa que é a Thatcher, né? Nós temos não existe Estado, existem famílias, existem homem, mulher, crianças, famílias, entendeu? Que é a coisa que ela acaba desenhando pra gente, contando, que você coloca no micro e no pequeno a politicidade que vai ser gerida no cotidiano. E, gente, com a escassez, é aquilo, né? Farofa boca, meu angu primeiro. Com a escassez de recursos econômicos, com as dificuldades de junta cada vez mais difícil. Eu não sei vocês, mas eu trabalho o dia inteiro e parece que não tá dando, né? Isso não sou só eu, isso é meio que todo mundo, e a gente tá numa situação relativamente confortável. E tá, beleza, mas aí, diante de uma escassez, diante de um olhar, de um Estado que não tá servindo, você fala, ou que quando você escuta o Estado, você só vai fazer, pô, mas os caras estão lá, indo pra não sei aonde, enquanto a gente tá aqui, enfim, essa é a diante, você começa a falar, não, eu vou proteger os meus. Tá, e aí, por que tudo isso é fascista? E por que tudo isso resvala aqui? Porque afinal o nazismo foi racista. Foi racista, mas não só, porque eles operaram dentro da eugenia. E a eugenia é uma coisa um pouquinho mais ampla do que meramente um racismo. A eugenia controla a reprodução. É por isso que pessoas trans incomodam tanto. Porque elas também borram um limite. Elas borram uma fronteira. Eu juro que eu chego, gente, nos lugares, eu saio da mariposa, mas eu chego na política. Elas borram as fronteiras daquilo que você precisa entender para como se relacionar dentro dessa politicidade, dentro desse poder com o outro. Qual é o poder que você vai exercer sobre o outro e qual é a forma que você vai poder utilizar dentro daquilo que não está normatizado e falado e positivo, mas você vai poder agir. Você não vai saber se dá para assediar ou não. A gente tem aí episódios, né, de camaradas, de pessoas que a gente admirava, conhecidas e tudo mais, que justamente porque borra essas fronteiras e dessas oportunidades a partir disso. Justamente porque opera dentro dessas esferas e sabe usar essa articulação. Mas por quê? Porque são fronteiras, você precisa contar aquilo que tem embaixo para você saber como se relacionar. E é aí que também você segrega o espaço, você passa a colocar uma estrutura de poder referenciada, institucionalizada, e que vai operacionalizar dentro dessas racionalidades nostálgicas, em que funcionava porque um mandava, outro obedecia, se você não obedecia, você ficava sem, ou você morria, ou você apanhava, você não podia reclamar, entendeu? E quando a gente começa a ter um pouquinho de impulso, um pouquinho de resposta, um pouquinho de espaço, a gente começa a ter essas brigas novamente, a gente começa a ter essas segregações. E aí vem a preocupação. Mas é a preocupação do que, como é que a gente vai responder? Se hoje a gente tiver que falar alguma coisa para defender o governo, ano que vem, ou para a gente falar, não, porque a gente fez um evento pró-democracia, o que é democracia? Que democracia é essa? Quem tá cabendo nessa democracia? Porque daí essas palavras, elas vão ficar sem significados, elas vão ficar sem um lugar, porque daí qualquer um pode falar sobre. É igual gênero. O que é gênero? É qualquer coisa que eu quiser inventar e botar lá dentro e colocar todas as minhas fantasias, todos os meus medos e todos os meus receios e falar que é o outro que tá te ameaçando. Se você não vier comigo, e eu tô te dando conforto, vem cá, vem que eu te acolho. Se não é essa família, né, que te coloca e te acolhe ali, é a família que você cria dentro dessas estruturas de fé, de religião e tudo mais. E aí que o eixo muda e é deslocado, porque é algo que prescinde, que é a reprodução. E isso, em alguma medida, afeta tudo isso que é muito pesado e muito difícil da gente ter que articular, tipo, pô, o mundo tá acabando, tem o fogo de assim de anão, pegando a oncinha no Pantanal, o agro, a perfuração na Amazônia, e tudo isso também, em alguma medida, também tá dentro dessa matriz. Mas como assim? Você vê machismo e tudo? Mais ou menos, porque é uma forma de entender as relações de poder, que eu nomeio de androcentrismo político. É uma forma de entender todos esses poderes. Ele está além do patriarcado. O patriarcado cabe nele, porque ele vem para essa forma de definição abraâmica, quase, de entender o mundo sempre a partir desse sujeito universal, que não se entende,
masculinista, violento, e que quando se sente minimamente ameaçado, fala, não, a gente tem que voltar pro Império Romano. A gente tem que voltar pro feudo, quando eu mandava. Daí a gente vai ter essas figuras, né? A gente vai ter Elon Musk. Porque vai fazer sentido, eles são especiais. E aí eles olham porque a galera tá falando, não, eles também eram especiais, eles não querem ser igual a todo mundo. Eles não são todo mundo. A mãe deles falou que eles não são todo mundo. E é porque eles não são todo mundo, e nem os deles são todo mundo, que se tiver que beneficiar um filho dele, ele vai sim beneficiar. E se tiver que mudar alguém lá na ponta da PF, ele vai sim mudar. E é meio que isso. Não tô muito animada não, mas é meio que essa a ideia. Então espero que vocês falem agora. Ninguém tá muito animado, assim, mas tu falou em neoliberalismo e eu vi, Gabriel Divan, uma abertura sensacional pra ti agora com neoliberalismo, questões de futuro, de tudo. Não, porque ninguém manda nos meus desejos e vou perguntar outra coisa. Tá? Puta merda. É que eu tô pensando uma coisa, né, desde o começo, né, de quando a Manu tava apresentando algumas premissas do livro e começou a falar de masculinidade, porque, vamos lá, né, eu vou tentar ser sintético também. Esses tempos eu estava pensando sobre, e ela também falou na véia do Harry Potter, né? E aí eu fiquei pensando, porque esses dias eu matutei mais uma vez, né, involuntariamente, né, contra a minha vontade, eu matutei sobre essa questão de separação entre autor e obra, né, eu até escrevi um pouquinho disso lá no meu blog, aliás, viva blogs, né, blogs vivem, mas, e eu tava pensando o seguinte, né, tem vários graus dessa coisa, não é assim uma regra específica, e um desses graus é naquele sentido de que, cara, não dá para negar que dependendo da fundamentalidade, né, ou do peso de uma obra, você não precisa relevar se o autor ou a autora é um cretino ou uma escrota, mas você tem que se dar conta de que talvez num nicho, talvez numa área, talvez em relação a um tema, seja uma obra inescapável, seja porque ela é inescapável, seja porque ela influenciou ou moldou todo o resto. Então a gente tem que lidar com essas coisas. Então, né, em alguns momentos a separação é possível, em outras não precisa, em outras é necessária, né? Enfim, tem casos e casos, como o dessa senhora aí que, né, no momento que ela fala abertamente que ela está dedicando dinheiro que ela ganha para tentar aniquilar pessoas, eu acho que é perfeitamente possível você abandonar ela, você separa ela da obra, você joga a obra no orgânico, né, e ela no reciclável. E antes que alguém se ofenda, né, sim, Renato, você tem 38 anos, você não é da Sonserina, enfim, né, e não voa na vassourinha. Você não joga futebol no céu com vassourinha, tá? Tem outros livros, tá, my brother? Bom, o negócio é o seguinte. Por que eu tô falando disso? Porque teve um nome que foi citado aqui e ele é sempre um elefante branco. Porque você é lufa-lufa. Não, assim, ó, não sou nada. Eu sou Grêmio. Desculpa, Gabriel, eu sou Grêmio, o que é suficientemente pior. É muito pior, tá? Mas enfim, o que acontece? Tem um nome que foi levantado aí que ele é um elefante branco, né? Que é o nome de Carl Schmitt. Né? Porque, assim, ao mesmo tempo... Posso? Desculpa. Fala. Desculpa. Eu descobri outro dia que ele anotava no diário todas as vezes que ele ejaculava. Mudou minha visão do Carl Schmitt. Pode voltar, Gabriel Divan. Faz total sentido, né, eu diria que a sua questão político-ideológica, né, não é nada surpreendente que ele tenha anotações como essas. Mas o nome de Carl Schmitt é interessante porque, bom, se a essa altura do campeonato você não sabe de quem nós estamos falando, né, há duas informações básicas. Um dos maiores constitucionalistas, né, de todos os tempos e um grande filho da puta que foi basicamente conselheiro jurídico / ministro da Justiça / o designer, né, da forma jurídica da questão do governo hitlerista na Alemanha, né, pouco antes de eclodir tudo, né, naquilo que a gente sabe muito bem. Bem, o que nós temos a respeito do Sr. Carl Schmitt aqui? Bom, entre outras coisas, e a Manu vai me corrigir se eu estiver errado, porque a constitucionalista da casa aqui é ela, a questão do Schmitt é a de que a gente tem uma decisão política fundamental que nós costumamos jogar para uma espécie de entidade ou nuvem mística, né? A gente está falando de uma Constituição
que fundamenta direitos e deveres e fundamenta os valores principais e meio que dá o alicerce para como é que a gente constitui a nossa república federativa, tanto é que o nome do documento é esse mesmo, e a gente está falando de uma questão que está lastreada ali, né? Está lastreada basicamente nessa espécie de aura de direitos e de valores que acabam indo para lá e ganham esse caráter de serem os pilares fundamentais, porque justamente assim são erigidos pela Constituição. O Carl Schmitt vai dizer o seguinte, não, cara, a decisão última, fundamental, ela é política. E claro que isso aí casa perfeitamente com o momento do governo do Führer, né, o governo nazista, dado que a última decisão sendo política é a decisão do Führer, é a decisão de Hitler na Alemanha, o que faz com que a gente tenha aquelas comparações a partir daqueles epítetos, né, de que o Führer é a Constituição. Né. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de um mundo, nós estamos em 2025, tá? E semana passada, por exemplo, né, em mais um dos seus atos que basicamente fazem a gente crer que, embora ele seja muito safo e muito malandro, em algum momento ele tem sim alguma ilusãozinha, né, de ser uma espécie de imperadorzinho, o presidente dos Estados Unidos resolveu, de uma vez por todas, meter o bedelho no Brasil de forma bastante literal. Então ele faz uma carta lá que alguns dizem que foi escrita pelo ChatGPT, mas o ChatGPT já evoluiu, ele escreve umas coisas coerentes, né? Se você sabe domar ele bem. A carta aquela, ela parece escrita por uma criança de 11 anos, que é a mentalidade que esse homem tem, né? E aí ele fala assim, Brasil tá fudendo com tudo. Bolsonaro é meu amigo. Se não soltar o Bolsonaro, eu vou ficar bravo. E aproveito e vou tarifar aqui café, laranja e um monte de outras coisas que a nossa economia basicamente depende diariamente, né? E aí, claro, muita análise sobre não ter nenhum lastro econômico, né, nem estratégico de fato o que ele fez, salvo, claro, né, aquelas questões por baixo dos panos. Obviamente vai ter gente com inside sabendo de coisa e ganhando e podendo fazer as apostas certas no mercado de ações e tudo mais, mas assim, é um grande desastre, né? E economistas de todas as vertentes dizem que é uma coisa inconsequente, bizarra, burra e catastrófica. Agora, tem aquele ar e tem aquela coisa de que a gente talvez esteja, Manu, precisando, não estou dizendo reavivar o Schmitt nem nada, né? Até porque nenhuma teoria explica tudo, né? Não existe metanarrativa geral. Agora, nós estamos precisando reativar algum tipo de discussão jurídico-constitucional que dê conta desse exercício de poder nessa era, a partir justamente dessa espécie de rebranding, de um fascismo misturado com essa coisa bem da internet, né? Só faltou o Trump no final da carta dele escrever assim, LOL, né? Porque, assim, era mais ou menos o que me pareceu. E aí, jogando tudo isso na panela, tem essa questão que eu achei bem interessante tu falar, porque ele não falou, por exemplo, em nenhum momento, o Trump, no que diz respeito a uma questão de gênero, ou de sexualidade, ou de orientação, e não usou nada que tenha relação direta com esses termos. Agora, a gente sabe muito bem que aquilo lá transborda de masculinismo. É porque ele baniu também. Mas é que eu digo assim, a declaração dele, assim como todas as outras, elas transbordam masculinismo, sem ele precisar falar assim de mulher na cozinha, né? Nem nesse tipo de merda. Simplesmente assim, é uma coisa assim, ó, uma presidente reacionária, ela poderia tomar decisões tão estúpidas e perversas e ridículas quanto, mas me arrisco a dizer que algumas delas não seriam feitas dessa maneira. Porque a gente sabe muito bem o que esse cara pensa, a gente sabe muito bem o que a galera que ele nomeou para cargos-chave pensam, e a gente sabe tudo isso. Então, antes até de dar uma mini pincelada na questão de neoliberalismo e tudo mais, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a gente está vendo aqui uma mistura de um poder que ele se pretende soberano, ele se pretende internacionalmente soberano, ele se pretende globalmente soberano, e é um poder dos pés à cabeça banhado de masculinismo também, e ele não precisa nem sequer dar uma declaração machista como várias das que ele já deu, né, para que isso fique bem claro. Então esse masculinismo que tu citou eu acho bem interessante, porque ele está, né, na receita desse bolo, ele está na argamassa disso tudo aí, e como é que isso funciona e como é que daria para pensar, porque eu adianto, sabe, faz muito tempo que eu estou completamente incrédulo
né, de várias coisas, e principalmente da forma como algumas pessoas, não é tu no caso, mas algumas pessoas da área do constitucional, elas acabam resolvendo problemas de uma maneira muito simples, né? Tu joga tudo pra dentro da Constituição e diz que lá tá a salvação, é só tu garimpar bem na Constituição, né? E às vezes não precisa nem garimpar tão bem, mas é só garimpar bem que lá estão as respostas, tudo mais, e aí você dá vontade de dizer assim, meu amigo, pega esse corno desse Carl Schmitt aqui e dá uma lida aí, vê o que você entende aí, porque, my brother, tá ruim, sabe? Tá ruim de lidar. Bicho, você sabe que eu concordo bastante com você. Vocês não estão vendo aí, mas o gatinho deu uma olhada ali. É um gatinho ou uma gatinha? É um gato, é o Mephistófeles. Então, o Mephistófeles, ele deu uma olhada pra ela, como que diz assim, ih, rapaz. E agora? E agora? Tá, vamos lá. O Schmitt, vamos pegar ele aqui, né, que o Divan, ele colocou vários pontos interessantes. Ele trouxe o Schmitt, ele trouxe a J.K., ele falou sobre o Trump, e ele fez uma indicação que eu vou entender como a Meloni, a Giorgia Meloni, porque eu acho que ela comporta dentro desse nosso diálogo. Acho que eu vou aqui, né, não só separando a autora da obra, mas tentar também explicar um pouquinho. A J.K., ela tem uma matriz e aí também mais um lugar pra gente entender que é próximo, mas não é a mesma coisa, né? Falar de esquerda e direita hoje não é a mesma coisa que falar sobre pessoas dentro do feminismo, dentro dessa matriz, por isso que existe o esquerdo macho, né? Que a gente não brinca, não, porque é uma classificação de fato. A mesma forma que, enfim, existem, por exemplo, as materialistas transfóbicas, que são as mulheres que estão dentro da linha do marxismo, que são transfóbicas. A J.K., ela entra nesse bolo. Não, ela não é marxista, acho que não, também nunca perguntei. Mas, nada contra marxistas, tem amigos que são, calma, gente. Mas, eu só compro briga, né, com todos os grupos possíveis. Mas a J.K., ela vem dessa matriz britânica, ela não é a única, ela talvez seja a mais famosa porque também é a mais rica e a que mais financia vocativamente. A ex do Tim Burton, a Bohan Carter, ela também é a Chimamanda Ngozi, eu não sei mesmo, a Chimamanda, que veio agora pro Brasil, também são TERFs, né, são transfóbicas. Por quê? Eu tenho colocado na conta da língua, porque lá eles não têm o designativo de gênero como a gente tem na palavra, né? A gente conjuga as coisas em gênero também, né? Lá não. A Butler, ela vai explicar, ela tem um capítulo lá no Quem Tem Medo de Gênero dela, que ela fala sobre, né, os equívocos e tudo mais, dessa interpretação que é dada dentro dessa matriz materialista que vem, que resgata, que tá junto com as radifem, né, com as feministas radicais de internet e tal. Mas é porque elas estão sustentando ali uma questão de, poxa vida, a gente tá aqui, o nosso corpo também representa uma coisa, não quer dizer que fica tudo jogado com a água do banho. E a própria Butler fala, não, gente, calma, gênero, quando foi elaborado lá, foi lá nos anos 90, tem problemas, mas a gente está discutindo. A gente está pensando, é porque a gente está pensando que a gente está elaborando. Não é que o corpo não importa, ó, tem um livro depois disso falando o corpo importa, né? Mas porque a Butler, ela é anglófona, ela vem de Foucault, que é francês, dentro da French Theory, então você está ali trabalhando algo, né, dessa matriz latina que nós também temos. Eles chamam de gender, né, male e female, e aí colocam homem e mulher na tradução e se perde, e aí fica como sexo, e aí a gente tá num lugar que inclusive a gente aqui confunde sexo e gênero. Isso, por exemplo, é uma questão do feminicídio, né, um tipo de feminicídio que é sempre uma discussão que se coloca, né, tipo, comporta ou não pessoas trans, já que há marcação de sexo dentro do tipo penal. Então, a J.K., ela vem dentro desse lugar aqui, e sim, tem que separar o autor da obra. Eu acho a obra dela, de verdade, eu acho Harry Potter fenomenal, mesmo. Não foi só porque eu cresci com ele, até porque eu já descobri Harry Potter, já era grandinha, mas eu descobri Harry Potter tardiamente, mas é grande. Ela é uma pessoa desprezível.
né, já que ela nega a realidade de outros grupos. Só que aí também a gente tem que falar que também, sim, são realidades outras, são demandas outras, porque são corpos outros que também têm demandas diferentes. Porque isso apaga um lugar da maternidade. Eu não sei se lá tem apagado de fato, mas apaga um lugar que hoje é um lugar que eu sei muito bem, porque também sei na pele, que é um lugar de uma demanda muito pontual, de um deslocamento do tempo e das preocupações da reprodução, e que afetam sim o corpo. Então, claro que somos todas mulheres, mas dentro desse todo, não somos nós as inimigas. Entre nós, mulheres trans, mulheres cis, não binários, não somos nós os inimigos. Se tiver que colocar dentro dessa ordem schmittiana, né, de amigo e inimigo. Agora, pobres contra ricos, eles estão descobrindo a luta de classes. A imprensa brasileira descobriu a luta de classes. E, enfim, mas, né, voltando aqui dentro dessa ótica, porque tem diferenças. O que a gente tem que fazer é entender essas diferenças nessa matriz. Tipo, tá bom, aquilo que é diferente a gente trata um pouquinho diferente, vamos trabalhar nisso, né? E aí a gente tem, hoje em dia, um caudilho, né, reacionário em muitos discursos de muitas pessoas que se colocam num lugar confortável do materialismo, porque daí jogam na materialidade do corpo, né? Como se fosse a única e completa possibilidade de ser. Mas vamos lá, então, para o Schmitt, que você mencionou, Divan, porque ele tem essa obra aqui, a Teologia Política, que eu gosto bastante, e eu acho muito, muito melhor do que qualquer dessas outras, né? Tipo, indicando o Schmitt aqui. Mas não é nem em si a obra dele, mas a apresentação que o Eros Grau faz. A apresentação nessa versão aqui da Del Rey tá aqui porque justamente precisava da apresentação e não é mais uma obra publicada. O Eros Grau, ele coloca e ele explica e ele dá uma distinção que eu acho muito importante, que é Schmitt era um jurista olhando para a política e trazendo resposta. Eros Grau é um jurista olhando para o direito, trazendo respostas. Não são a mesma coisa, mas se conversam. E o direito constitucional, onde hoje a gente encontra tudo. O que o Schmitt falava aqui no Teologia Política é algo muito... Ele fala que o Heidegger faz literatura. É bem interessante. Eles mesmos estavam ali se atacando, né? Mas o que o Schmitt vai falar ali é que ele é um antimoderno. Ele fala, olha, essa noção de Estado que vocês estão chamando de Estado liberal, ele era liberal, né, nesse sentido, não funciona, porque o povo é burro. Meio que isso, tá? Só que mais bonito em alemão. Porque o pessoal é burro, eles não sabem escolher, a massa você não pode confiar, eles não têm essa noção. E no fim do dia, a decisão é sempre política, porque soberano é aquele que decide na exceção. Soberano é quem vai decidir sobre a vida e sobre a morte. Porque ele fala na matriz do soberano e não da soberania. A gente deslocou o soberano do sujeito rei, né, do sujeito monarca, para o Estado, tendo uma chefia de Estado dentro da teoria do Estado, né, uma chefia de Estado que vai... Só que na prática ele acaba sendo um reizinho, e daí você vai ter um Trump da vida que não tem um TSE naquele país, não tem uma justiça eleitoral, não tem, sabe, um sistema que se comunica, não tem um EPROC que funcione, sabe, não tem um peticionamento digital, então você não consegue ali responder algumas coisas dentro dessa matriz do direito e a gente acaba conseguindo, por isso que também a gente conseguiu trazer algumas respostas com um pouco mais de velocidade, né, mesmo do que eles, até porque a nossa Constituição também é feita num outro tempo, que também responde a uma outra demanda, incorporando uma coisa que vem construída pós-Segunda Guerra, que são valores. Aí aqui a gente vai ter que resgatar um outro sujeito polêmico, que é o Miguel Reale, que é o fato, valor e norma. Mas só vamos rapidinho, só entrar aqui no positivismo. Veja, o que o Kelsen estava falando, esse coitado, pouco lido, muito citado. Kelsen estava falando, gente, precisa de segurança jurídica, vocês estão malucos? Tem coisa que a gente tira para fora do direito, mas aqui no direito é só isso aqui. É o fato e a norma, pronto.
E aí vem a interpretação, aí vem o Barroso, sorteia um princípio da cabeça dele, chama de mutação constitucional e pronto, entendeu? Porque o valor tá ali. O problema é que daí viram, eu decido conforme minha cabeça, e daí o negócio vai indo para lugares. Porque uma coisa, se você tá trabalhando dentro de uma interpretação republicana, dentro dos nossos parâmetros também, né, de republicanismo, a gente que vem, né, dentro desse eixo, ou se você não tá, porque vê, se você tá interpretando a Constituição, e você tá interpretando o que vai ser família dentro da Constituição de uma forma republicana a partir de um Estado democrático, você tá habilitando que outras famílias caibam ali. Se você tá interpretando isso dentro de uma matriz, como é que é? Radicalmente crente? Como é que era? Radicalmente evangélica? Enfim, dentro de uma matriz assim, família só vai caber a partir de um outro valor. E aí você vai resgatar um valor que é um valor absolutamente moral. O soberano passa a decidir sobre vida e morte, seja de uma forma tão imediata, seja antes era decapitar e quem morre, quem vive diretamente, seja em quem você vai deixar morrer, né? Live and let die. E aí, então, ao você autorizar a morte, você nega. Mas quem é que você está autorizando morrer? Aquele que você não quer reconhecer pela palavra, aquele que você não quer reconhecer pelo direito. Se você não comporta no Estado de Direito, você não é respondido. Se a gente tá correndo, né, se as pessoas trans estão ainda tentando responder ao direito, eu existo, enquanto sujeito de direitos, a gente ainda tá, num lugar ali muito básico de cidadania que já foi, dado como um pressuposto dos sujeitos que estavam fundando lá em 1700 e Pelota a noção de Estado moderno. Entende? E aí, então, você ainda coloca muito atrás nessa corrida, né? E aí, onde vem esse lugar no entre que as mulheres acabam sendo colocadas. Você pega uma Giorgia Meloni, por exemplo, né, que você vê que ela se define como mãe, como mulher, que ela diz que, como é que ela fala? Ela tem um discurso que é extremamente potente quando ela estava se candidatando. Eu cheguei a usar de epígrafe. Ela também tá dentro dessa coisa da família. Por quê? Por que da família? Porque ela é mulher, ela é feminina. E daí a gente vai pra feminilidade radical. E daí a gente volta pra semiótica, né? Volta pra essas coisas que estão comunicando. E a gente vai pra Damares, a gente vai pra lugares aqui que vão indo e que estão em outros eixos de frequência. Pensa que quando a gente está discutindo e reabilitando um sujeito como o próprio Schmitt, que sim, mas veja, morreu velhinho. Ele, o Heidegger morreu depois da Hannah Arendt. Temos que reabilitar algumas coisas, separando o joio do trigo, né, desses sujeitos, e ao fazê-lo também olhar aquilo que eles estavam falando, porque eles estão trazendo alguns elementos que a gente não olha, via de regra. A gente não olha via de regra. E é importante a gente ver o que eles estavam falando ali naquele tempo para tentar trazer essas associações para agora. Porque eles estavam fazendo algumas constatações interessantes e importantes. Só que a gente precisa olhar. O problema é que daí a gente também entra nesse lugar, né? Quem é que vai decidir o que é que precisa? No nosso lugar hoje é o STF. Só que até chegar lá, ou até o STF falar alguma coisa, ele tá comprando uma briga muito única e muito exclusiva. Enfim, é mais ou menos isso, gente. Eu não sei se vocês querem que eu fale mais. Por enquanto, está ótimo, dona Emanuela. A doutora Emanuela. Dona, né? O que é isso? Não, mas pra quem ficou com... Dona feminino de dom? Pra quem ficou com aquela coisinha assim, tá, mas e o neoliberalismo? Olha, se você não notou, né, algumas das coisas ali já foram faladas, inclusive aquela boa e velha falsa polêmica, né, dos costumes e da economia, né, eu acho que já é um bom começo. E conforme a gente prometeu, né, essa promessa a gente cumpre, fica um belo de um espaço aí para a gente poder pensar em mais conversas, em mais coisas, né? Então, o que acontece? Abal, eu diria que uma bela de uma propaganda sobre o que eventualmente a gente encontra na obra Deus, Pátria e Família, né? Liberdade. Bota um áudio fake aí, né, desses gerados, né? E para fazer a propaganda, eu acho que ia ficar legal, né? Deus, Pátria e Família e popcorn.
Tô brincando. Mas enfim, eu acho que um belo de um aperitivo aí sobre essa obra extensa, né? É tese de doutorado, é isso aí, né? Essas coisas, 500 páginas, 900 páginas, 1.300 páginas, mas assim, ó, você que está nos ouvindo aí vai poder comprar a obra com o descontinho camarada do cupão Vira Casacas. Você está aí eventualmente concorrendo a uma obra e outra, né? Está concorrendo a ser entregue em casa, não é bem assim, né? É aquela coisa assim, serviço gourmet, né? E aí, claro, a gente deixa algumas outras coisas que a Manu poderia nos contar sobre outros fatos aí, né? E sobre outros desenvolvimentos para um próximo programa, porque agora ela não precisa mais ter medo, né? Gravou, né? Não tem mais, não precisa ter receio, né? Já está aí, temos um vira-casaca. Mas só não vamos acabar agora, porque faltam algumas coisinhas, e quem é nosso ouvinte já sabe, né? Faltam as nossas dicas culturais e faltam os nossos vivas, e é para elas, as primeiras, que nós vamos agora diretamente. Então, sempre lembrando que, estando na região metropolitana de Porto Alegre ou em Criciúma, você pode pedir o artesão, pizzas para assar em casa, você finaliza aí no conforto do seu lar, onde você achar melhor as pizzas que dão o que falar, as pizzas do barulho. Vai lá olhar o artesão nas rede social, tudo, e fique maravilhado com as delícias que eles oferecem. E aí avisa que ouviu a Manu no nosso programa e você ganha a teleentrega grátis. Quem vai pagar, claro, não é você, porque é grátis para você, mas alguém vai pagar. E quem vai pagar é Gui Toscan. Enfim, dicas culturais. E aí, Felipe Abal, o que nós temos de dica essa semana? Gabriel Divan, eu vou dar 2 dicas aqui. Uma delas eu vou roubar ali da Manu, porque assim, ó, realmente é uma tristeza as pessoas não conhecerem ou não lerem o Humberto Eco, cara. Eu gosto muito dele, tá? O jovem é um problema, Manu. O jovem é um problema, porque às vezes tu chega numa aula ali, eu dou aula de Estado, História e coisa, eu digo assim, sabe o nome da Rosa, gente? Vocês ainda devem ver no ensino médio e tal. Eu digo, não conheço, nunca vi, não sei o que. Eu digo, meu Deus, sabe, assim, porque as obras de ficção dele são muito boas para compreender momentos históricos, né? Eu gosto, claro, o nome da Rosa é mais comum, mas eu gosto muito do Baldolino, sabe? Eu acho o Baldolino muito bacana para entender a Idade Média. E é claro, né? Tem o Fascismo Eterno, então, que é um clássico, todo mundo deveria ler também. Então, assim, ó, não é uma dica de um livro, Gabriel Divan, primeiro lugar, é dica de Humberto Eco. Segunda dica, pra ti, Gabriel Divan. Faça ela voltar, Gabriel Divan. Faça ela voltar? Faça ela voltar. Tô dando dica de filme da A24, Gabriel Divan. Bring Her Back. Faça ela voltar. Eu não tinha entendido nada, cara. Eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando pra ti, assim, quem é que tem que voltar, meu? Pelo amor de Deus. Se eu tivesse em outras épocas da minha vida, eu te empulhava nesse momento, assim, mas não, né? Baita filme, muito legal. É um filme australiano, né, cara? Então, assim, ó, eu não vou dar muitos spoilers, mas pra quem gosta de filme de terror, como é o caso de Daniela Boscato e Gabriel Divan, vale muito a pena, cara. É bem feito, não tem muitas das esquisitices da A24, que são as coisas que eu não gosto. Tem um momento do filme que me deu um desespero absoluto, tá? Então, pessoas que assistiram, depois a gente conversa sobre isso aí, porque eu não vou dar spoiler, mas é um lance do tipo La Mesita de Comedor, sabe? De aqueles negócios que te dão, não acredito que isso aí tá acontecendo. Então, assim, ó, para aprender coisas, leia Humberto Eco, e para ter o que aqui no Sul a gente chamaria de um esgrisoli, né? Assista Faça Ela Voltar. Onde que você pode assistir? Baixa, tá? Arruma um lugar, porque não está em nenhum dos streamings. É isso aí minha dica. Na Coisinha, tá? Na Coisinha caiu várias coisas na Coisinha. Caiu Bailarina lá do mundo do John Wick, que eu não gostei. O Faça Ela Voltar, e teve mais uma coisa que tava na minha listinha ali, que eu tava aguardando, assim, que entrou. Aquele Thunderbolts lá, não gostei também. Meu Deus, como tá... Todos esses negócios de hominho tão ruim, cara. Não tem roteiro, não tem nada. Filme de o pessoal disse, isso aí tá melhor, tá horrível. É meio que intrinsecamente ruim, na real, né? Enfim. Mas eu tento ainda, sabe? Mas é ruim. Pois é. Caiu na Coisinha esses dias um filme chamado Echo Valley. Eu pensei que ia ser uma coisa meio terror, meio um suspense
mais nervoso, na real, assim, ele é aquele policialzão, assim, bem padrão, e que vai acontecer um monte de coisa e vai ter uma solução completamente implausível e vai as coisas se desenrolar a partir daí, né? E é justamente por isso, por ser meio ruim, assim, que me agradou bastante, né? Porque, cara, é o típico, assim, eu diria que ele é o super cine exploitation, sabe? Conhece esse gênero? Que tem, assim, mulheres que moram em casas perto de lagos, sabe? E aí tem alguma trama envolvendo coisas, enfim, né? É super cine exploitation. Mas tem algumas modernidades, né? Não é uma mulher casada com um cara abusivo que o cachorro aparece morto lá pela parte 3, né? E quando o cachorro morre, meu, é ladeira abaixo, geral, né? Na casa perto do lago que não pega celular, né? Mas nesse caso não. A Julianne Moore faz uma mulher que toca um sítio, né, solteira, porque a companheira dela faleceu, né, e ela tem uma filha problemática, né, que é a Sydney Sweeney, a garota que está em todos os filmes, né, a cada geração, assim, a cada 2, 3 anos tem uma pessoa que está em todos os filmes, né, agora é a Sydney Sweeney. E aí tem toda uma trama envolvendo a filha, que é uma bela de uma cretina, né, enganando a mãe e tudo mais, e começa a virar uma coisa de um monte de fatos totalmente implausíveis, mas que são bem divertidinhos de olhar, assim, né? Enfim. Mas essa é a tua dica? É uma das dicas. Seria a Sweeney, a Molly Ringwald dos anos 2020? Comente nesse episódio. Comente lá nas redes, né? Você tem no Spotify, nos comentários do YouTube, no nosso Blue Sky, no Instagram, você pode comentar, né? Enfim. Mas já que o nome do filme é Echo Valley, e a gente tem aí meio que uma temática aí nas dicas culturais, não que a Manu esteja obrigada a nada, eu vou sugerir um livro que faz muito tempo, nós estamos no episódio 440, né? Muito antes do episódio 100 eu já sugeri esse livro, e eu vou dar uma dica então de livro, que você pode inclusive lá nos nossos posts no viracasacas.com e ver todas as dicas culturais, e caso queira comprar um livro, e a gente sabe que você vai cometer esse pecado, né? Se você não quiser baixar o livro, você vai comprar na loja desse careca, e ele precisa alugar toda uma cidade inteira para se casar, inclusive com a Sydney Sweeney de convidada. Você usa o nosso link lá, então vai lá e dá uma beliscada, por exemplo, no Cemitério de Praga, do Umberto Eco, e o Felipe falou uma coisa que eu achei muito legal e muito pertinente aqui, né? As ficções do Eco, né? Claro, pela bagagem acadêmica que ele também tem, pela bagagem histórica que ele também tem, as ficções acabam sendo leituras da realidade, e nem tão ficcionais assim. E a maluquice do Cemitério de Praga é que cada ano que passa ele fica mais plausível, né? E eu simplesmente adoro mesmo, aquele personagem que ele é contratado pelos maçons para falar mal da maçonaria de um jeito tosco, para acabar sendo uma propaganda a favor. Só que o cara é tão abilolado e se perde tanto que aí os maçons querem eliminar ele, do tipo assim, tá, o cara tá falando merda demais, meu. E as pessoas estão acreditando. É muito bom, cara. Cemitério de Praga brinca com várias coisas, com várias mentiras, né? E que é muito legal mesmo, né? Inclusive a da questão aquela dos sábios de Sião, né? Cara, é um barato, eu acho um barato. Então, Echo Valley e Umberto Eco, agora aqui no Cemitério de Praga. Manu, muito bem. Qual é a dica ou as dicas que você tem? Lembrando que pode ter a ver com o episódio ou não ter, pode ser livro, filme, peça de teatro, lugar para levar filho, qualquer coisa. Londrina não tem muito lugar para levar criança, exceto shopping, mas eu vou dar algumas dicas culturais, eu trouxe elas anotadinhas aqui, né? E eu vou aumentar algumas além daquilo que eu falei, bastante, mas só para não esgotar. Para quem, né, pro jovem que tá chegando agora e nunca, né, pegando o gancho aqui do Divan, e nunca leu Umberto Eco, que é, como o Veríssimo falou, né, um dia, ele e o Calvino, que são aqueles italianos que já leram tudo sobre tudo e já falaram sobre tudo também. Eu vi recentemente que ele tá com Parkinson, mas volta. Umberto Eco, bacana para começar, é A Misteriosa Chama da Rainha Luana. Porque é ele na linha do tempo, né, não é tão medievalista, então ele vai trazer a partir de alguém que teve
um esquecimento, é quase uma autobiografia, né? Ele tem esquecimento, e ele traz vários elementos da cultura pop, né? Porque essa cultura de massa que também é olhada, né, com muita atenção por ele, vem. E o número 0, né, que na sequência, que também é meio que isso, assim, né? Como é que se cria um fanzine? O Obama mencionou, né, o fascismo eterno. O fascismo eterno, né, é um texto que está colocado dentro de um desses ensaios que ele tem, mas o Eco era um pensador público, então ele escrevia vários ensaios, né, publicamente e tudo mais, e lá em 94, 95, um pouquinho antes de isso ficar grande, ele estava olhando para aquele fenômeno do Berlusconi. O Berlusconi, ele é o projeto alfa, né, o projeto beta de tudo que vem para cá, por isso também, mais uma vez, a gente precisa urgentemente olhar para a Itália. Mesmo ele olhando para o Berlusconi, ele passa a desenhar ali o fascismo eterno, porque ele também era esse sujeito entre, e é dali que eu tiro alguns elementos para olhar o fascismo como essa sinédoque autoritária, né, desse fenômeno autoritário que é trazido. Quando eu mencionei, né, mais cedo, a frase da Meloni, ela fala num discurso bacana, assim, bacana porque é cheio de energia, né, nesse sentido. Ela fala, a capitale d'Italia é Roma, Roma, e aí quando ela fica, né, com essa coisa que vai, quando ela estiver lá, ela vai, não dá, porque é uma questão de identidade. Não tem nada mais identitário, né, do que a masculinidade. E é para que a gente desenvolva isso que eu quero deixar aqui como referência um livro que é o Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum, que fala do retorno do tradicionalismo com T maiúsculo e a ascensão da direita populista. Ele vai falar sobre o Olavo de Carvalho, é nosso, é do Brasil, mas que vai olhar esse lugar dentro da tradição por um outro eixo. Acho que vale a pena olhar, vou falar de Bannon e tal, que é uma coisa que a gente acabou não conversando muito aqui, mas que é muito fundamental para a gente entender essas dinâmicas. E, obviamente, o Guénon, desculpa, gente, o meu gato. O meu gato, ele é branco, a minha roupa é preta, insider, e que bom que era insider, porque agora é muito mais fácil conseguir tirar todos os pelos dele, né, que fica, claro, mas, né, é muito mais fácil. Se você, como eu, também gosta de usar insider, compre com o cupom dos meninos. Se vocês procurarem... Isso não foi combinado. Não foi. Não. Se vocês olharem no TikTok, procurarem lá, professora de Direito Constitucional, looks, vocês vão me encontrar. Eu aqui escrevendo, me matando, uma aluna minha me gravou e colocou, e é super viral, mas isso não é tudo. Sempre me perguntam quais são os meus looks e tudo mais. São insider. Aproveitem. É uma das calças, que é a que eu tô usando, uma calça wide leg, e as minhas, e alguns croppeds também, que são as bases daquilo que eu visto. Então, adquiram aí com o cupom dos meninos, né? Para vocês que me encontraram em algum momento e sempre falam da onde. O resto é Shein, que eu parei de comprar graças ao Haddad. Cara, isso é histórico, porque eu acho que assim, a gente fala vale tudo nas dicas culturais, ninguém tinha dado dica de look até hoje, cara. Eu tô impressionado. Eu acho que é uma falha absurda. É uma estreia em todos os sentidos aqui. Isso é uma estreia real, oficial. Absurdo. Depois a gente faz um próximo episódio falando sobre como combinar bordô com preto e vermelho com branco. Mas agora, já que, né, Umberto Eco também o Kant e o Ornitorrinco, que é importante, porque eu acho esse livro fenomenal, porque ele também vai falar... É o seguinte, gente, o Kant, ele estava trabalhando nas categorias, ele estava fechando essas categorias. O que queria falar do Ornitorrinco? Porque o Ornitorrinco não é nenhuma categoria, mas ele é uma não coisa. E acho que é mais ou menos isso que acontece com ideologia de gênero e as discussões de hoje. E aí, o Quem Tem Medo de Gênero, da Butler, né, sempre uma referência importante de livro. Como documentário, eu queria indicar o Cabaré Eldorado, que vai falar sobre algumas pesquisas que são feitas ainda em época da Alemanha nazista, né, que vão falar sobre essas fronteiras do corpo. E 3 filmes aqui, no caso 2 filmes de uma série, que é o Mountain Head, que é um filme fresquíssimo, que saiu agora. É do mesmo sujeito que fez Succession,
Vocês vão entender as referências ali, né? Mas tem um ali que é claramente o Elon Musk, ou Elon Musk, sei lá, whatever. E, enfim, é interessantíssimo, essa coisa masculinista que tá ali, porque são elementos que estão ali, estão presentes, não precisam ser ditos, né? Como os discursos do Trump. O Mixed by R, e é assim mesmo. Por quê? É italiano. Eu gosto muito dessa coisa que começa algo pequenininho e vai algo grandão e vira uma coisa completamente desproporcionada, que é o que também acontece com Fargo, que é o que também acontece com o meu livro, porque eu vou pegando as coisinhas pequenininhas, eu vou juntando, eu vou costurando, como vocês vão vendo, eu costuro, mas demora um pouco, né? São, em minha defesa, 400 e poucas páginas de texto, o resto é anexo, e, por fim, leiam Helena Ferrante e leiam Annie Ernaux, porque a forma que nós, mulheres, acabamos entendendo o mundo também é uma forma de comunicação. Essa forma de comunicação, ela também é uma forma de fazer política, por mais que as outras coisas não sejam entendidas, e também é uma forma de decisão. E é uma forma de decisão porque também é uma forma de linguagem e também é uma forma de entender esses eixos de aplicação, de interação com o mundo e como essas respostas são dadas. Acho que para a gente começar a ter algumas respostas daqui em diante, a gente vai precisar olhar para outros lugares que talvez a gente não esteja olhando, sobretudo numa disputa eleitoral que está vindo. É isso. Muito bem, muito obrigado, Manu, obrigado por ter vindo, obrigado pela aula. Confiram o livro da Manu, vamos deixar tudo certinho nos posts aí. Gabriel Divan, vamos lá dar uns vivas? Vamos lá, né? Vamos meter-lhe viva em quem merece. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, porra, episódio cheio de coisa. Tá aí, né? É o chamado livraço. Chamado livraço. Eu tô meio surpreso, assim, porque assim, ó, pra um livro do tamanho que ele é, assim, a gente conseguiu muita coisa aqui em, o que é, 1h30, 1h40 ali, ficou bom pra caramba. Não, muito, muito bacana. Certamente aí tem pessoal que vai se interessar. E falando... Pelos looks também. Pelos looks também, né? Teve ali uma publi espontânea, cara, né? Espontânea pra caramba. A gente não tinha combinado, ó, ficou muito bom. Mas falando em espontâneo, Gabriel, eu quero, nessa vez que eu tenho aqui uns salves pra mandar, e são salves espontâneos também, porque assim, ó, já falamos, já estamos de saco cheio, mas eu tô cansadaço, Gabriel Divan, de gente com RTzinho, com repostzinho, indignadinho, com gente de bosta e que não reposta coisa boa. Então eu quero escolher aqui alguns reposts do nosso último episódio lá, com o Fabrício Pontin e você dando show, tá? Que o pessoal compartilhou e disse assim, ó, tá aqui, ouçam coisa boa. Esse pessoal eu quero dar uma valorizada agora. Não vai dar pra fazer pra todo mundo aqui, mas eu vou escolher uns. Pode ser? Vambora, porque é isso aí, cara. Espalha coisa boa. É também um jeito de apoiar o Vira Casacas. Perfeito, cara. O nosso amigo Miguel, ele falou sobre o episódio seguinte, ó. Comecei a ouvir na vinda pro trabalho, mas não consegui terminar porque é daqueles episódios que exigem dedicação exclusiva do ouvinte. Até onde eu ouvi 2 aulas simultâneas do Pontin, do Divan. Medo de, no fim do episódio, eles falarem que isso cai na prova. Isso aí não cai na prova, né, cara? Mas cai na vida, infelizmente. É que tava muito bom, cara. Muito bom. Olha só, o VG Souza ainda, né, falou a teu respeito, Gabriel. Por mim, o cargo de explicador-geral da República tem que ser imediatamente instituído e entregue de forma vitalícia ao Gabriel Divan. O único que consegue fazer com que eu entenda questões jurídicas. Mais um episódio aula do Vira Casacas. Cara, isso aí, velho, é meio trumpista, né? Esse papo aí de querer ficar pra sempre. Não precisa ter mais eleição, não sei o quê. Eu não sei, né, cara? Ao mesmo tempo, é um cargo equivalente ao do pessoal do STF, né? Interessante, vamos conversar. Dependendo ali, né, do salário, de tudo isso. Tá bengala, ótimo, né, cara? Da bengala. E mandar aqui por fim um salve pro Rafael Urcha Campos, que disse, poxa, tá chato indicar episódio do Vira, porque já tô ficando sem adjetivos superlativos. Poxa, obrigado, Rafael. Obrigado todo mundo ali que dá, né, esse repost, que vai lá no Instagram e posta, no Twitter, quem tá lá ainda, no Blue Sky, em todos os lugares. Quem manda, né, pelo WhatsApp. Manda aquele, ouve isso aqui, o animal.
né? Faça isso, xingue as pessoas e obrigue a ouvir os vira-casacas. É, isso aí, parta pra briga. Isso, né? É, tá louco. Mas muito obrigado, pessoal. Muito bacana essas palavras de vocês aí. São um estímulo para que a gente continue. Sempre lembrando que se não fosse vocês, né? Isso aqui era uma videochamada semanal entre eu, o Felipe e o Carapanã. Enfim, né? Tem sentido porque vocês estão aí escutando e estão trocando ideia e estão dando essa força. Valeu! Perfeito, Gabriel. Até porque, né, nós somos só homens normais. Somos apenas homens inocentes, né? A gente não perguntou pra Manu o que ela acha de se nós somos mesmo. É melhor não perguntar, né? É melhor não. Melhor não. Tchau, prejudicada! Tchau, pessoal.